Então, boa noite, galera. Take, né? Take. Vamos botar para. Vamos fazer só uma revisão. Então, a gente chegou nos 4 pensamentos que transformam a mente, né? Vida humana preciosa, permanência, karma e sofrimento. Galera, esse tipo de ensinamento ele é muito precioso, tá? Ele é muito precioso, porque ele vai ajudar a pessoa a entender um pouco mais o processo de sabotagem no caminho. Como assim sabotagem, Roberto? É que tem uma coisinha chamada samsara, que ainda que a pessoa tenha boa vontade e tenha disposição para poder andar, os venenos de samsara, em inglês é trickster o nome, que eu traduzi como eles são malandros, né? Eles têm uma malandragem ali atrás e acaba fisgando a pessoa para dentro do samsara de novo. Então a pessoa está lá, por exemplo, por que que eu coloco no meu despertador, assim, 6 horas da manhã para levantar para meditar, né? Aí, alguns celulares você pode nomear o alarme. Então, a pessoa botou lá, 6 da manhã, vou meditar. Aí, o nome do alarme é O Curioso Caso da Segunda-feira e a Meditação. Então, acontece alguma coisa que não sei o que é que está acontece, eu não sei o que é me puxando. Parece que o Einstein tinha razão, a relatividade das coisas, né? Então a gravidade na cama tá maior, assim. Tô tentando me levantar, mas não tô conseguindo. Então a pessoa começa a ver isso, assim, com os 4 pensamentos. Às vezes, o, os 4 pensamentos eles vão ser comparados. Me ajudem aí, galera. São como se fossem as vacinas fundamentais que você precisa tomar, sabe? Por exemplo, quando uma criança nasce, ela não precisa tomar algumas vacinas de imediato para poder ajudar a saúde dela. Eu não tenho de cabeça quais são essas vacinas, mas se ela tomar essas vacinas, a saúde dela vai melhorar bastante, né? Tipo, a saúde contra sarampo, etc, né? Eu não sou da área de saúde, então eu não tenho de cabeça isso. Mas tem um cartãozinho de vacinação. Então, no cartãozinho de vacinação budista, tem lá, vida humana preciosa, permanência, karma, sofrimento, refúgio e bodhicitta. Então, dependendo de quem vai apresentar os 4 pensamentos, né? Dependendo da abordagem que vai ser colocada, alguns mestres colocam já o refúgio e bodhicitta de cara e depois voltam para os 4 pensamentos. Aqui a gente vai seguir o que está no manual. Como assim o que está no manual? É o que tradicionalmente as escolas do budismo elas olham, né? É o que tradicionalmente os professores budistas eles vão passar. Então, esses são ensinamentos que a pessoa vê durante todo o caminho, tanto quem está chegando quanto quem já está, olha de novo, de novo, de novo para os 4 pensamentos e dentro disso a gente está olhando aquilo que é chamado de nascimento humano precioso. Então, dentro disso que é chamado nascimento humano precioso, a gente está vendo justamente o que é chamado de oportunidades, qualidades e condições para se aproveitar essa vida humana que é chamada de preciosa. Então, estou dando um recapitula, tá? Para a gente não ficar um pouco assim, poxa, o que aconteceu na semana passada? É tipo isso. Então, ele diz o seguinte, na página 70, para quem tem o livro, Portões da Prática Budista, e para quem não tem, segue ouvindo com carinho, que é o seguinte, ele diz assim, nos 5 reinos não há incentivo nem oportunidade para buscar liberação dos ciclos de sofrimento de samsara. Então isso é importante, galera. Por exemplo, aqui a pessoa não está dando uma fórmula mágica, olha, faça essa fórmula mágica que você vai. Não é isso. Aqui ele está dizendo assim: se você parar um pouco, por favor, pare agora. Devia ter a musiquinha, né? Por favor, pare agora. O que acontece? Se você parar um pouco e olhar com cuidado, observe o que acontece nessas mentalidades possíveis do samsara. Observe o que acontece
nesses 5 reinos que ele está falando, né? O reino dos deuses, semideuses, animal, fantasma faminto e reino dos infernos. Cada reino desse está associado a uma emoção perturbadora. O Mingyur Rinpoche, ele vai dizer que justamente esse nome reino, ele vem no sentido de que quando a pessoa está naquele lugar, ela senta no trono, não é o trono do Game of Thrones, ela senta no trono e ela olha ao redor e ela acha que todo mundo funciona daquela mesma forma. Então, reino dos deuses é emoção perturbadora, orgulho. Orgulho é um câncer, galera. É um câncer maligno, silenciosíssimo, que corrói, afasta as pessoas, né? Aos poucos, assim. Uma soberba, tu diz, nossa, que é isso, Cláudia? Que é isso? Inveja, né? Ou seja, o sucesso do outro incomoda o meu movimento, assim. Reino animal, que é assim, poxa, essa coisa dá muito trabalho pensar nessas coisas, dá muito trabalho isso aí. Será que não tem uma, sei lá, será que tem como eu aprender o Dharma deitado numa cama e só assistindo televisão, assim? Reino animal, né? Aí fantasma faminto. Tem problema deitada numa rede aqui. Tem não. Aí, fantasma faminto, né? Ou seja, ainda que as oportunidades estejam ao nosso alcance, é como a gente tivesse uma sensação de que está tudo cinza, né? Como se tivesse a sensação de que está tudo cinza. Então é como se fosse sempre uma lamúria, sabe? Tá faltando, tá difícil. Tá faltando, tá difícil. E sempre com um tipo de carência, assim. Sempre tudo é muito pesado. E por final, o reino dos infernos, onde tem a raiva e o medo, né? Raiva e o medo. Então ele diz que nessas 5 condições da mente, não tem como a gente avançar no caminho, tá? Não tem. Não tem. Então, quando ele diz assim, no reino humano, porém, então reino humano onde a gente tá, galera? Que é assim, no reino humano, a gente experimenta de tudo um pouco. Eu esqueci, tinha um nome de um sabor de sorvete que era de tudo um pouco. Agora eu esqueci o nome dele. É o que? Napolitano, né? Napolitano. Pronto. Então o reino humano é um napolitano do Sansara, entende? E como a gente experimenta de tudo um pouco, a pessoa, pelo menos, ela tem uma sensação de que é assim, opa, se não está funcionando, refaz. Tutti frutti, boa. Se não tá funcionando, refaz. Refaz o quê? Refaz a movimentação, né? Então ele diz, no reino humano, a gente prova tanto do doce quanto do amargo. Conhecemos o suficiente o sofrimento para querermos mudar. Todavia, o sofrimento não é tão agudo a ponto de que nada podemos fazer a respeito dele. Ou seja, o ponto principal quando a gente fala de sofrimento, isso até é uma metodologia que o Buda histórico, que é o Shakyamuni, ele apresenta, tá? Que é assim, quando a gente falar de sofrimento, na verdade a gente quer mostrar o sofrimento para poder ultrapassar. Porque não vai adiantar a pessoa ela receber uma fórmula pronta de alguém. Ela tem que ver com os olhos dela. Ela tem que testar aquilo com os olhos dela. Então, ele está dizendo aqui, isso é a premissa dele, tá? Ele está dizendo aqui que o sofrimento, ele aparece, mas ele não é tão agudo. Ou seja, nós podemos fazer algo em relação a ele. Aí eu boto uma pergunta e eu vou inflamar. Eu quero inflamar. Eu quero chacoalhar vocês. Realmente podemos fazer algo em relação a ele, em relação ao sofrimento, em relação às insatisfações, pelo que vocês já sabem do budismo. Realmente a gente pode fazer alguma coisa com o sofrimento? Pode, mas não é fácil não. Alguém mais quer
quer se aventurar a falar, que é importante isso, né? Uma coisa sou eu falando. Outra coisa é a pessoa dizer, não, olha, na minha experiência... Eu já li sobre a compreensão de que o sofrimento vai fazer parte da vida, né? Você sabendo disso, o seu olhar sobre as situações da vida vai ser diferente, né? Isso. Eu não nego, né? Não nego o sofrimento. Ainda assim, a gente pode fazer algo em relação a isso. A vida tem o alcance que a gente pode ter na vida é muito maior se a gente tiver a compreensão dessas coisas. O que é paradoxal, né, galera? Porque como assim a pessoa precisa entender sobre o sofrimento e o alcance dela vai ser maior na vida? É que é simples, ó. Aquilo que eu não entendo me faz sofrer. Parece até frase de música da Maria Bethânia, né? Parece Maria Bethânia, assim, com o cabelo grisalho, assim. Mas vê se não é. Aquilo que eu não entendo me faz sofrer. A falta de amor comigo, com os outros, vem pela incompreensão. Eu não consigo acessar aquilo de fato, então não tenho. Eu não tenho como oferecer algo diferente, né? Aqui o que ele está tentando dizer é que é possível oferecer algo diferente. Então, ainda assim, existem 4 tipos de existência humana em que falta liberdade suficiente para a prática. Então, isso aqui a gente revisou também. Por exemplo, um lugar onde a cultura é dominada por violência. Então, por exemplo, a pessoa estiver no Iraque, por exemplo, ela não consegue praticar. Ela está tentando sobreviver, né? Um lugar onde o Dharma nunca foi nem falado. Por exemplo, em 1970, a gente não poderia estar falando isso que a gente está falando aqui. Ditadura, né? Acho que eu ia para final em história, mas eu acho que era 70, ditadura. Né? Alguém me corrige aí, viu, tá, galera? Eu ia para final em história. Ah, tem de 64, não podia. Né? Pronto, aí, já melhorou, tá vendo? Uhum. Compaixão, a partir de 64. Uhum. Então a gente não poderia estar fazendo isso que está fazendo agora. Aliás, o próprio budismo começou a chegar aqui no Brasil em 1080. Então vocês vejam, é tudo muito novo, né? Então existem lugares que o nome meditação, o nome compaixão, por exemplo, aquilo está no dicionário. É bonito, tá no dicionário, eu entendo, tal. Substantivo feminino, compaixão, papapá, papapá, papapá. Tá, mas é algo que eu possa estabilizar isso? Aí não tem. Então ele diz assim, a gente precisa se dar conta do privilégio que é desfrutar de a gente não ter nascido em nenhuma dessa situação. Nosso nascimento humano nos oferece enorme liberdade para praticarmos. Ele também nos confere 10 qualidades e condições especiais, 5 das quais estão ligadas a quem somos, e 5 às nossas circunstâncias externas. Então vamos lá. Então 5 vai 1, 9 fora, aí a pessoa fica um pouco assim, né? Tipo matemática, misericórdia. Não, é só para a pessoa lembrar. Por exemplo, ele diz assim, 10 qualidades, aí a pessoa, tá, 10 qualidades. Aí ela memorizou 10 qualidades. Depois ele diz assim, 5 dessas qualidades são. Aí a pessoa já vai botando, né? 10, 10. Aí ela abre como se fosse um mapa mental. 5, aí desse mapa mental abre de novo, entende? Só para ela se situar. Então ele diz lá, 5 qualidades, tá? Da gente ter uma vida humana preciosa. Aí pode parecer bobagem isso, mas pessoal, a primeira, essencial, é essencial. A gente tem um corpo ainda, galera. Titãs, Arnaldo Antunes ia dizer, o pulso ainda pulsa. Então a gente tem um corpo para poder praticar. É sério. Isso precisa ser levado em conta, assim, a preciosidade que é a gente acordar vivo. É sério. Então a gente tem um corpo, que pode ser, isso é chamado como um veículo para a iluminação. Depois, a gente nasceu em uma região onde os ensinamentos estão disponíveis, e não em um país longínquo, onde a influência do Dharma ou de outros ensinamentos espirituais puros não tenha chegado. Então, por exemplo, galera,
Em primeiro lugar, assim, hoje eu tô provocativo. Tá claro pra gente, assim, a importância de, em primeiro lugar, a pessoa listar que ela tem um corpo humano e que esse corpo humano é precioso. Então, por exemplo, a gente fala muito de compaixão. A compaixão inclui a gente também, tá, galera? Eu acho que é assim, é claro, mas não é óbvio. Tá. A gente não fala de... Porque é como se assim, a gente tem porque a gente tem, e assim, como se algo que fosse perdurar eternamente, né? Perfeito, Esse corpo. perfeito, perfeito. Aí, essa parte que ele está trazendo é como se fosse uma parte de apreciação e felicitação, tá? Como se fosse a pessoa despertar, assim, que tipo, tá, não pode estar do jeito que ela queria. Mas ela acorda e ela lembra assim, pô, tem um corpo humano aqui, pô. Eu tô aqui para oferecer. Então a primeira coisa que eu preciso cuidar é do templo, que é o corpo. Como é que eu posso, por exemplo, oferecer, que é a atitude do Bodhisattva, se eu não estou cuidando do meu corpo? Galera, eu lembro de uma época, não tão distante, que, que eu estava tão atarefado, e sem cuidar de mim, assim, que eu fui cortar a unha, eu precisei de uma motosserra. É sério. Tô falando sério. Porque o que acontece? Tu bota a meia no sapato no automático, ou desculpa, bota a meia nos pés no automático, bota o sapato, vai trabalhar. Aí aparece uma demanda, aparece outra, aparece uma demanda, aparece outra, tal, pá. E aquilo entra no loop, né? Vocês entendem o termo loop? Pronto. Aí teve uma hora que eu disse, porra, olha como é que tá a unha do meu pé, pô. Eu não tava nem cuidando disso, né? Cuidados básicos, assim, cuidar do corpo. Aquela história que eu contei de que eu estava trabalhando pra caramba e terminei ficando doente, foi uma época dessa, assim. Que, na verdade, eu não tive uma época dessa, eu tive várias épocas, né? Quando percebia que estava mal, aí ou saía, ia para outro emprego, aí daqui a pouco começava a trabalhar muito também, e sem cuidar de mim, né? Até chegar um momento que ou eu me cuidava, ou eu embarcava. Isso. Né? É complicado. Você entra num loop, num automático terrível, terrível. Isso. Então, perfeito isso aqui, né? Por exemplo, parece... É sério, galera. Eu fico assim, tipo, porra, é tão simples isso, mas é feito tu falou, mano. É tão simples, mas a gente não fala disso. Então, em primeiro lugar, cuidado com o corpo. É com o corpo que a gente vai oferecer, né? É com o corpo que a gente vai se movimentar. Porque aí quando a gente vai trabalhar, por exemplo, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente vê que a gente se alegra quando a gente está nessa posição de oferecer. É isso, né? Então, uma pessoa estiver estafada, por exemplo, etc e tal, não adianta camuflar aquilo com litros de Coca-Cola ou litros de café. Aí o corpo vai acusar aquilo. Aí a pior maneira que poderia ser é o corpo acusar com uma doença, né? Que significa você está passando do seu limite. Eu estou te avisando, cara. Mas a pessoa está tão atripulada que ela não consegue ver. Então, galera, primeira qualidade. A pessoa se tocar que ela tem um corpo humano. Aí existem os padrões estabelecidos na sociedade, etc. E tal. Esqueça isso. Você precisa se alegrar com aquilo que você está podendo oferecer agora. Ah, não, mas porque durante a pandemia eu engordei, sei lá, 4 quilos. Por exemplo, meu peso é 74, peso galo. Aí eu tô com quase 78. Tá, eu posso entrar em parafuso aqui, eu posso dizer, tá, mas o que é que eu posso fazer aqui para manter a coisa do jeito que pode, entende? Não é uma coisa de ficar noiado, tipo, o corpo, não sei o que, não sei o que lá. Não, é tipo assim, tá, o que é que a gente tá podendo fazer? Mas lembrar que, tipo, se a gente não cuidar do nosso corpo, não tem como, pô. Cuidar de simples, entende? Não tem como.
Aí a gente está precisando falar do óbvio, né? O óbvio está precisando ser dito. Se o óbvio está precisando ser dito, significa que o bom senso se perdeu. Aí o que acontece? Segundo lugar, a gente está numa região que não é um país longínquo, não é tão distante, né? Por exemplo, Monja Coen, quando quis... Vocês conhecem Monja Coen? Ah, Monja Coen, quando quis estudar o Dharma, precisou ir para o Japão. Lama Padma-Santen, que na época não era lama ainda, era o professor Avellini, quando quis estudar, ele foi para os Estados Unidos e era muito difícil pegar passaporte naquela época, né? Tu tem que mandar carta, etc. E por aí vai. Então, a gente está num país que está com o Dharma acessível, está em língua portuguesa, né? Já pensou tu ter que aprender uma língua estrangeira para poder aprender o Dharma de novo? Aprender tibetano, misericórdia. Aprender japonês. E aí? A pessoa, não, é mesmo, é verdade. É favorável isso. Realmente é favorável. Pegar as instruções dos mestres, dos ensinamentos, tudo comentado em português. Isso é uma facilidade, né? Isso é mérito. Também a gente está num local, novamente enfatizar isso, onde o Dharma está... Onde tem pessoas interessadas em praticar o Dharma. Praticar a meditação, né? Tem locais que você vai chegar e a pessoa diz, o que é isso? Não sei o que é isso, não. Depois ele diz assim, o fato de termos faculdades intactas. Faculdades intactas é o quê? A gente tem olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e está tudo funcionando ainda. A pessoa, a gente está falando para alguém, a pessoa está ela mesma começa a se sentir constrangida, entende? Ela começa a se sentir fora do eixo. Depois ele diz assim, a gente também tem inteligência suficiente para compreender os ensinamentos. De fato, né? De fato. Aí tem a predisposição também. Eu colocaria isso como maior do que a inteligência, essa predisposição. Porque a pessoa ela vai aprendendo no meio do caminho mesmo, assim. Então ela não precisa ser inteligente no sentido no sentido do senso comum, né? Ah, você era alguém que tirava média 8,7 na faculdade. Ah, então você é alguém inteligente. Não, não é isso. Você inteligente é assim, tu tá falando e a pessoa consegue parar e raciocinar a respeito daquilo, né? Ela acha aquilo importante. Então, isso ou essas são qualidades que a gente poderia utilizar como oportunidade. Ou simplesmente a gente pode usar a nossa vida como a gente estava andando até um tempo atrás. Ou seja, a pessoa ela vai se dando conta de que, tipo assim, opa, recalcular a rota, né? Recalcular a rota. A receptividade ao caminho budista ou outras tradições que propiciem benefícios em termos mais imediatos e também a longo prazo, para nós mesmos e para os outros. Então tem isso também. Por exemplo, acho que eu já falei aqui, se não foi no grupo das quartas, foi em outro grupo, que houve um período que o Dalai Lama veio para o Brasil e houve uma certa faculdade no Brasil que disse que não ia apoiar o trabalho do Dalai Lama. Aí, porra, o Dalai Lama, velho, é como se fosse comparado ao Papa budista, né? E a faculdade disse que não iria apoiar, não via sentido naquilo. Então, pode acontecer isso também, assim. Então, ele diz assim, vamos lá, agora é a parte onde ele vai entrar em, tipo assim, vantagens, né? Ou seja, ele está tentando, tá tentando fazer brotar na mente da pessoa a semente para ela germinar durante o caminho. Então, ele vai dizer, por exemplo, a primeira das 5 condições pertinentes é que um Buda surgiu.
Por exemplo, ele vai dizer, se tivéssemos nascido em um universo em que nenhum Buda houvesse se manifestado, a questão da liberação sequer se proporia, porque não teríamos um exemplo histórico. Ao alcançar a iluminação em nosso reino, Buda Shakyamuni demonstrou que isso pode ser feito. Então é isso, pessoal. Em primeiro lugar, por exemplo, talvez para a gente que está nas quartas-feiras, essa primeira citação ela fica um pouco estranha. Tipo, como assim é muito importante que um Buda tenha surgido? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a pessoa passa na cidade, aí tem uma, uma imagem de São Pedro. Então, porra, São Pedro é algo que é cultural nosso, a gente entende aquilo. Mas a pessoa parar para, por exemplo, entender uma imagem de um Buda, aquilo fica fora de contexto, entende? Porque não está internalizado ainda. Então, eu queria dizer que essa parte, ela não é uma parte, de, tipo assim, uma fé cega, entende? Ah, não, o Buda surgiu e isso é maravilhoso. Não, não é. À medida que a gente vai avançando e escutando os ensinamentos e praticando, a gente vê o quão raro é ter aparecido alguém como o príncipe Siddhartha e fazer o que ele fez. É como se ele fosse um rebelde para a época dele. Ele teve muita coragem. Ele sentou para enfrentar os demônios da mente, né? Então, além disso, ele ensinou. Porque é dito que o Buda atinge a iluminação e ele fica 40 e poucos dias sentado. Porque ele diz assim, ninguém vai querer ouvir isso. Ele mesmo diz isso, pô. Aí tu diz, porra, se o próprio fundador da linhagem está dizendo isso, quem sou eu, né? Então, pois é, mas aí é dito que ele atinge de fato a iluminação quando ele levanta e volta para falar com os seres. Aí ele atinge de fato a iluminação. Então, o Buda atingiu a iluminação e o que acontece? Ele foi o primeiro professor da escola. Se não tivesse sido ele, a gente não estaria ouvindo os ensinamentos aqui agora, por incrível que pareça. É como se fosse uma comparação assim um pouco grosseira, tá? Grosseira. Como se fosse assim, sem Jesus Cristo a gente não tinha escutado os ensinamentos, né, do Novo Testamento e por aí vai. Então, o Buda também. Sem o Buda histórico, sem a coragem dele, a gente não estaria escutando os ensinamentos. Então, isso é algo milagroso, entende? Em meio a tanta conexão, em meio a tanta coisa. Por exemplo, quando eu falo assim, em meio a tanta conexão, galera, pega depois aqui. Homework. Pega depois aqui. Vai no Google Maps. Todo mundo já usou Google Maps? Eu não estou sendo sarcástico, não. Estou só sendo didático. Google Maps. E tenta passear um pouco por outros bairros que vocês não conheçam. Eu estava fazendo esse exercício hoje, assim. Olha a vastidão de coisas acontecendo. Pode ser bairros que sejam em outro estado, em outro país e por aí vai. Olha o quanto de coisa está acontecendo. E no meio disso a pessoa ela encontra com alguma coisa vinculada a budismo. Que diabo é isso? Entende? Então isso é algo extraordinário. A gente passa nos outdoors, não tem nada desse tipo. Na televisão também, uma vez ou outra, que tem algo desse tipo. Então isso é algo extraordinário. Depois, os ensinamentos foram preservados. Por exemplo, quando o Buda morreu, é um pouco aula de história isso, né? Mas eu acho importante a gente saber disso para entender que os ensinamentos não brotaram de uma forma aleatória. Então, quando o Buda morreu, os alunos dele tiveram uma preocupação que é assim, como faz para manter isso vivo? Então, houveram os alunos do Buda, que foram 500 grandes alunos. Ele foi o professor de toda a história budista que teve o maior número de alunos que viam e ensinavam da mesma forma que ele. Aí é excepcional, né? 500 grandes alunos. Então esses alunos se reuniram e eles começaram
a anotar e compilar todos os ensinamentos que eles haviam escutado do Buda. Anotar. Então, por exemplo, no Tibete, que é o budismo tibetano, que é o que eu tenho mais conexão, no Tibete, a língua tibetana, o idioma tibetano ele foi criado por causa do budismo. Não tinha idioma escrito. Não tinha tibetano, não tinha escrito. Só tinha oral, né? Como assim? O pessoal não escrevia nada? Não, Né? não, não, não escrevia. Ah, É. Aí o rei e Guru Rinpoche Padmasambhava mandou pegar lotissauas, que são como se fossem tradutores. E aí eles sentaram em roda e eles disseram assim, a gente vai usar o sânscrito como modelo e vai criar uma língua que os tibetanos possam entender. Ou, desculpa, vai criar uma escrita que os tibetanos possam entender. E aí vários e vários alunos começaram a compilar aquilo. Por que compilar? Porque a pessoa poderia pegar aquilo, né, para estudar, poderia levar aquilo, né, para um lugar ou outro. Não tinha Amazon na época, né, que tu faz o pedido e aquilo chega em casa. Aliás, o serviço da Amazon é muito bom. Enfim, essa parte foi besterol meu, assim. Mas isso é muito importante, entende? O esforço dos alunos em dizer assim, as pessoas precisam saber disso. Então teve que pegar tradutores e pegar a galera da Índia para levar para o Tibete para começar a elaborar uma escrita para que os alunos tivessem acesso àquilo. Por exemplo, esse é o momento agora, um momento de história, né? A cópia do Sutra do Coração, que é uma prática que a gente faz, o Sutra do Coração da Prajnaparamita, a cópia que a gente tem no SEB, ela veio do Tibete. Bacana, né? Ela foi escrita no século VIII. Então, houveram pessoas que se esforçaram para manter os ensinamentos vivos. e houve a sorte também que não guardaram na Biblioteca de Alexandria, né? É bacana essa tua fala, porque, por exemplo, quando houve a invasão chinesa, o que aconteceu? Todos os professores do Dharma, eles eram tidos como uma ameaça política. Então eles pegaram todos os livros, imagina a pessoa olhar assim, ah, que massa, livros do Dharma, né? Eles pegaram todos os livros dos Dharmas e enterraram como se fosse dentro de um isopor, cavavam no quintal de casa e enterravam os livros. Porque o que aconteceu? O exército chinês entrava e dizia assim, ouvi boatos de que você é um lama, você é um praticante budista. A pessoa, não sou não. Aí ele começava a revistar, entende? Então, se ele achasse qualquer coisa desse tipo, a pessoa poderia morrer por causa disso. Então, nem os budistas estão tão isentos disso, né? Então, que precioso que é a gente entender que os ensinamentos chegaram até nós, em língua portuguesa, né? E isso teve uma origem lá atrás. Então, depois, os bodhisattvas podem surgir, ensinar por um tempo, e depois os ensinamentos podem vir a se perder. Isso aconteceu no Tibete também. Houve um tempo em que houve um rei chamado rei Langdharma. Lang, L-A-N-G, Dharma, Langdharma. E aí o que é que esse rei fez? Ele viu que o budismo estava se estabelecendo e ele viu que poderia exercer influência nas pessoas a partir disso. Aí ele começou a corromper os ensinamentos. Então, por exemplo, assim, ele mandava monge matar.
E ele dizia, não, isso é mais elevado. Se você matar outras pessoas, isso é elevado. Eu lhe garanto favores por isso. Aí ele corrompeu o budismo. Quando isso aconteceu, alguns mestres do budismo tibetano, tá? Que é o que eu mais tenho contato, então por isso que eu estou falando disso, eles começaram a viver no anonimato. Então eles viviam em casas e não tinha isso que a gente tem aqui. Era mais ou menos assim, se a Thaís quisesse ter alguma instrução, alguma meditação, a gente marcava, aí a gente tomava café e na hora do café que a gente conversava. Porque ninguém poderia ter... Era o mínimo de suspeita possível de que aquele encontro para tomar um café da manhã era, na verdade, para conversar e estudar o Dharma, entende? Aí esses mestres eles ficaram isolados em seus locais por um bom tempo. Aí precisou, no século VIII, ter como se fosse a reforma do budismo tibetano, que foi quando o Guru Rinpoche, o rei Tristan Detsen e o Khenpo Shentrek-Chita, eles se juntaram, eram 3 pessoas, tá? 3 pessoas se juntaram para poder fazer a reforma do budismo. Aí aquilo durou 100 anos, para poder reformar o budismo no Tibete. Não foi fácil. Não foi É o fácil. que aconteceu e vem acontecendo também com o cristianismo, né? Ele Eu não foi sei, totalmente... assim, o rei Constantino viu que o cristianismo seria uma forma de, como é que diz? Justamente disso, né? De dominar a galera. Aí fez fez com que o cristianismo virasse a religião oficial lá do estado lá. E a partir daí, né, aí começou-se justamente também as distorções, né? Assim, eu não sigo igreja, não sigo nada, mas eu sei que o que se tem hoje, você vê nas igrejas e tal, e principalmente em algumas específicas, não tem nada a ver com o que, o que realmente se pregava, né? Porque o que se pregava realmente era a questão da compaixão, né? Todas essas coisas, e foi totalmente deturpado, assim. O que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, você pode ver que tem 3 tipos de Cristo. Tem o Cristo da religião católica, tem o Cristo da religião evangélica, tem o Cristo do kardecismo. E tem o Cristo da Umbanda, porque na Umbanda incorporou-se muito o cristianismo. Então, o Preto Velho, os caboclos, todos falam em Jesus. Então, assim, são 4 tipos de Cristo. E as pessoas, assim, elas geralmente não batem uma com a outra, ou seja, é o mesmo mestre, mas assim, as pessoas elas tomaram diferente do budismo do Japão, e o budismo é mesmo, né? Só que o Cristo é diferente. Aqui é como se fosse em cada um desses a Bíblia fosse diferente, porque deu margens a interpretações, né? Então, no budismo a gente não vê isso. O que está escrito é aquilo. Mas eu não quero decepcionar vocês, não. Mas entre as escolas budistas tem tensão também. É humano, né? O Lama falou, o retiro de inverno, aí teve 2. O primeiro, ele falou sobre isso. No budismo existe, então, tibetano, é diferente da meditação da monja Koen. Isso. É a mesma meditação, mas assim, a maneira de se concentrar. Então, é diferente, mas assim, o básico mesmo é igual, porque o Dalai Lama, ele parou
a tradução das escrituras. Ele disse, só quando eu voltar. E como ele está exilado, ninguém mais. Mas, assim, quando eram traduzidos, pegavam umas 30 páginas, aí ficava 30 páginas com as cópias, né? Com o inglês, com o espanhol, com o italiano, com o alemão e com o americano. E aí passava-se um tempo e marcava igual. Porque tem esse cuidado de não passar, não deturpar o ensinamento. Isso. E o Lama, ele falou isso, que o budismo em cada região, porque as regiões têm suas particularidades. Isso. Então, assim, como é que você vai ensinar o budismo aqui no Brasil? Então, ele pega um pouco da cultura do país, mas, assim, o ensinamento é o mesmo. Uhum. Uhum. Daí, galera, o que que a gente estava falando disso mesmo? Porque a gente precisa entender que isso pode estar acessível agora, mas daqui a pouco pode não estar mais, né? Então, é muito interessante isso, assim. Quem puder parar um pouco e ler, por exemplo, a biografia chamada Na Caverna na Neve, da Tenzin Palmo, ou O Senhor da Dança, de Shagdo Rinpoche, aí dá uma olhada, assim, o quanto essas pessoas se dedicaram, né? Tem também uma também chamada Apaixonado pelo Mundo também. A própria história do Buda, Buda histórico, Buda Shakyamuni. Só para a gente entender assim, a preciosidade que é isso ter chegado até nós. Assim. E a pessoa também não entende muito bem como é que isso chegou, né? Mas se chegou, vamos lá. Então, para os ensinamentos, é chamado de vida humana preciosa. Dentro de uma... Se tivesse um slogan, é tipo assim, sem tempo a perder. Entende? Porque dentro do Sansara, a pessoa cria várias barreiras e muitos obstáculos, etc. Então aqui não, a pessoa entendendo a vida humana preciosa, a vida dela melhora. Com certeza melhora. Então, ele está tentando mostrar para a pessoa que não é uma coisa que está acessível sempre. Feito a Havana falou, né? A gente tem uma sensação de que a gente, de modo geral, tá esquecendo que tem um céu acima. Então a gente tem a sensação de que a gente é eterno. Aí ele está dizendo que não, olha, as coisas passam, entende? As coisas passam e vão aproveitar o que puder surgir para transformar, né? Então ele está dando dicas dentro da perspectiva budista como seria essa transformação. Então, em primeiro lugar, a importância daquilo que tu já tem, pô. Faz sentido, né? Geralmente, nossa maior trava é que a gente quer alguma coisa que a gente não sabe o que é e que seria bom se tivesse alguma coisa também que a gente não sabe o que é, mas seria bom. Aí que ele começa lembrando coisas simples, entende? Como cuidar do corpo, a questão de ter contato com os ensinamentos e por aí vai. Então, é interessante dar uma olhada nisso, sabe? Por exemplo, um tema que me toca bastante é essa questão da preservação dos ensinamentos. Como que as pessoas suam a camisa, como que elas queimam pestana para aquilo ser passado adiante, entende? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então, por exemplo, quando eu digo assim, biografia, o Senhor da Dança, é para a gente, por exemplo, entender como é que o SEB surgiu. Porque Thiago do Rinpoche foi o mestre do Lama Santen, né? Então é importante isso, galera. É importante para a gente entender que, tipo assim, quando a gente está falando dessas pessoas, desses nomes, não é uma idolatria, é uma questão de que, assim, olha, são seres humanos também. E da mesma forma que eles puderam fazer acontecer, a gente também pode. Porque geralmente o que tem de gente apontando o dedo, tem uma sequência de um filme, acho que é assim que fala, que eu gosto bastante, que é o John Wick, assim. Não tem muita história, tá? Mas eu acho bacana, porque às vezes é muita ação e ponto. E tem uma capa do John Wick que a pessoa parar, é ele na frente, assim, que é o Keanu Reeves, e tem várias armas apontando para ele. Então é mais ou menos o que a gente está vivendo, né? A pessoa fez alguma coisa que não foi legal. Aí, ao invés de a gente lembrar que a gente é um ser humano, tem vários dedos, assim, apontando para ela, entende? Inclusive os dedos dela, assim.
Então tem um juiz aqui dentro que fica martelando direto assim. Então, se a gente puder, na verdade, começar a entender que tudo isso que a gente está falando é para poder transformar um pouco esses venenos e a gente voltar a ser um pouco ser humano, né? Lembrar que tem um céu acima, é isso, entende? Essa abordagem que é comum a todas as abordagens. Então, quando a gente fala o tempo todo de compaixão, não é uma coisa assim, do tipo, porra, a pessoa não sabe o que falar no budismo, mas fala sobre compaixão. Não é isso, entende? É que, na verdade, o budismo inteiro ele se move porque o diferencial que tem a ser falado e ser esclarecido como um método é a compaixão, entende? Então, por exemplo, a pessoa vai jogar xadrez com outra pessoa. Aí, sei lá, ela diz, ó, tá incluída a compaixão aqui, e a pessoa diz, oxe, vai pra lá, menino. Não, compaixão nada. É pra lá que eu vou ganhar aqui. Então, compaixão é uma inteligência vitoriosa. E a gente tá vendo assim, como se fosse a terra, a semente, a água, o adubo necessário para a compaixão poder florescer. Então, em primeiro lugar, a vida humana é preciosa. Se a pessoa não conseguir se alegrar com o corpo que ela tem, com as condições favoráveis que ela tem, e não começar a andar, não tem como, entende? O importante é que ela comece a andar. Aí a gente vai precisar ter um pouco de paciência também, porque a gente é uma sociedade de resultados. E se é uma sociedade de resultados, a gente tem pressa. E a pressa não é uma coisa que a gente quer. A gente quer andar rápido, mas não quer ter pressa. Como assim, Eu Roberto? queria fazer uma pergunta. Deixa eu só terminar essa fala que eu abro. Que é assim, a gente quer andar rápido. Que é mais ou menos assim, tipo, pô, se a gente chegou aqui, a gente não quer perder tempo, né? Mas a gente não quer ter pressa. Por quê? Porque pressa, às vezes, a gente quer pular as etapas. Se a gente pular as etapas, dá probleminha, viu? Dá probleminha, porque a pessoa, ela fica assim, eu não sei o que é que houve, mas eu tô na bicicleta andando e faltou gás. O que é que houve? Porque ela pulou etapas. Isso é importante. Rita, por favor, Rita. É que você está no livro, né? Você leu um trechinho aí falando que se não fosse o Shakyamuni para ele não tivesse alcançado a iluminação, a gente não estaria aqui estudando sobre isso, né? Os ensinamentos, esses ensinamentos não, a gente não teria acesso. Ninguém, né? Ninguém. Depois você falou que alguém, que eu não sei, é um nome, acho que é chinês, tibetano, não sei, que isso tudo pode estar aqui e amanhã não pode. Sei lá, eu entendi assim como de repente não tem mais. E aí você falou novamente no mestre do mestrinho, do lama, do nosso lama. Então, assim, que a gente tem que ter respeito, né? Não foi essa palavra, mas assim, foram eles que vieram passando, eles alcançaram um estágio e vão passando para a gente. Então, assim, como assim essa pessoa, esse outro aí, eu não lembro o nome, que ele falou que pode estar aqui e amanhã não está mais. Eu me perdi agora. Ah, tá. É mais ou menos assim, ó. Por acaso, a gente tem acesso à internet agora. Tudo bem, né? Mas, por exemplo, se a gente não tivesse acesso à internet agora, como é que a gente ia ter acesso aos ensinamentos? Então é tudo muito, muito sutil, né? É tudo muito delicado. Ou então, mais ou menos assim, bom, o Lama Santen, nosso mestre, nosso professor, etc. Tem alunos dispostos para escutar o que ele está querendo falar, para escutar o que ele está trazendo, para praticar o que ele está trazendo, porque já já ele também vai precisar ir. E como é que fica? É mais ou menos isso, entende? Então, é nesse sentido que, tipo assim, uau, olha, que bacana que tem os alunos dos mestres que estão trazendo, que estão trazendo, que estão trazendo, né? É mais ou menos assim, a medicina hoje só está viva porque tem estudantes interessados em virar médicos. É mais ou menos isso, assim.
Ah, tá. Eu estava assim já imaginando que de repente foi como houve esse processo aí que foi deturpado, né? O rei deturpou e depois foi retomado individualmente, escondidinho. Eu pensei que isso poderia acontecer. Eu já fiquei nervosa aqui. É mais nesse sentido, assim. Tipo, que bonito que tem pessoas interessadas para poder passar, né? Então, beleza, galera. Eu agradeço a presença de vocês. Agradeço também as perguntas também. Muito boas as perguntas. A interação também. Que é isso. Às vezes eu fico, pô, seria massa que tivesse muita gente. Aí depois eu fico, mas se tiver muita gente eu não consigo interagir com as pessoas. E tem sempre esse balanço, né? Então o que acontece? Queria lembrar a questão das contribuições, tá, galera? Então, durante esse período de pandemia, as salas SEB, elas estão sendo sustentadas, tá? Alguns valores básicos estão sendo sustentados. Então, acabei de colocar no chat, sei lá como é a pronúncia correta, o acesso ao link de como a gente faz para poder contribuir com isso. Contribuição sugerida, tá? Contribuição sugerida. O valor sugerido, R$ 20 por cada encontro. Posso oferecer mais? Ótimo. Posso oferecer um valor que se adeque ao meu momento? Ótimo. Como faz? Nesse link que eu acabei de colocar, tem os dados bancários e tem o nome da pessoa que está cuidando disso, pra, caso surja alguma dúvida. Aí, além disso, fica o convite da gente manter esse compromisso das quartas-feiras e seguir praticando, tá? E a gente vai fazer a dedicação. Qualquer dúvida, por favor. Roberto, era bom, eu não sei quem é que mantém o site, era bom ver com quem mantém o site para atualizar essa questão das informações lá, porque não está com Regina, vê se mais essa parte. Aí eu entrei em contato, aí ela falou que é com a Adele. Aí era bom dizer para a galera para atualizar essas informações, porque parece que teve gente até que mandou para a conta de Regina e voltou, vê se... Tá, vou notificar. Obrigado. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, um obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lo chosun lo chezalin sasun chapapel do chosun na ladamidra do sungele show. Obrigado, tá, galera? Bom restinho de quarta-feira para vocês. Boa semana e tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, boa noite. Você também. Tchau, boa noite.